Alguém tire essa velha suja daqui. Ela não combina com o luxo da minha festa. Minha nora gritou isso no casamento, na frente de todos os convidados. Meu filho baixou a cabeça envergonhado, mas não disse nada. Senti as lágrimas queimarem, mas não as deixei cair. Apenas me levantei devagar e caminhei até a saída. Na porta da igreja, parei. Peguei meu celular e abri as fotos que havia guardado há anos. Digitei uma mensagem simples e enviei no grupo da família. Quando meu filho olhou a celular, seu rosto ficou branco como a parede. Minha nora perguntou: "O que foi?" Ele mostrou o telefone para ela. O buquê escorregou de suas mãos. As palavras saíram do microfone e ecoaram pelas paredes do salão de festas do Hotel 5 Estrelas como uma sentença. 300 pares de olhos viraram para mim simultaneamente. 300 testemunhas da minha humilhação pública. Senti o calor subir pelo pescoço, mas mantive o rosto impassível. Não ia dar a ela o gosto de me ver desmoronar. Eu estava parada na entrada do salão, com meu vestido cinza claro, simples, sem brilho, sem joias ostentosas penduradas no pescoço. Apenas um colar fino de prata que minha mãe me deu antes de morrer. Meu cabelo estava preso num coque baixo, prático e discreto. Eu tinha acabado de chegar, um pouco atrasada porque fiquei ajudando as madrinhas com os buquês nos bastidores. Como sempre fiz, como sempre faço. Ajudar sem esperar reconhecimento. Trabalhar nos bastidores enquanto outros brilham na frente. Mas Isabela Duarte, a noiva do meu filho, de pé no altar com seu vestido branco que custou R$ 42.000, eu sei exatamente o valor porque paguei metade, me viu entrar. E não perdeu a oportunidade de me destruir na frente de todo mundo. Sério, gente, olha só. Parece que veio da rua pedir esmola. Ela riu. Uma risada aguda, performática, feita para arrancar risadas dos outros. E arrancou. Alguns convidados riram alto, constrangidos, mas obedientes. Outros abaixaram os olhos, envergonhados por testemunhar aquilo. Vi mulheres de vestidos caríssimos cobrindo a boca com as mãos, chocadas. Vi homens de terno italiano desviando o olhar. O salão cheirava a flores caras, aquelas importadas que Isabela fez questão de encomendar de um fornecedor de São Paulo. Rosas equatorianas, lírios holandeses, orquídeas tailandesas. R$ 28.000 em flores. Eu sei porque vi a fatura. Paguei metade. O cheiro enjoativo misturado com os perfumes caros dos convidados me deu náusea. Olhei para o altar. Meu filho Lucas estava ao lado dela, pálido como um defunto, os olhos arregalados de pânico. Ele abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas nada saiu. Ficou ali, congelado, patético no terno branco impecável que custou R$ 12.000. Metade paga por mim. Ele não me defendeu. Não disse uma palavra. Apenas ficou parado, olhando para mim com aquela expressão de cachorro abandonado, que não sabe se late ou se abaixa a cabeça. À esquerda do altar, nas cadeiras das madrinhas, vi minha filha Júlia se levantar bruscamente. Ela estava vermelha de raiva, os olhos faiscando. Conhecia aquele olhar. Era o olhar de quando ela tinha 15 anos e quebrou o nariz de um garoto que me xingou na rua. Júlia sempre foi minha defensora. Sempre foi forte. Mas fiz um gesto discreto com a mão, um movimento pequeno que só ela entendeu. "Fica aí, eu resolvo." Ela hesitou, os punhos cerrados, mas obedeceu. Sentou de novo, mas manteve os olhos fixos em mim, alerta, pronta para agir se eu precisasse. Isabela continuou. Ela estava se divertindo agora, alimentada pelas risadas nervosas da plateia. "Tipo assim, Lucas, amor, eu sei que você sempre foi bonzinho demais com todo mundo, mas tem limite, né? A gente não pode deixar qualquer pessoa entrar na nossa festa. Tem um padrão a manter." Ela gesticulou para o salão decorado, para os lustres de cristal, para as mesas cobertas com toalhas de linho importado. "Isso aqui é sofisticação. Isso aqui é classe. E, bem, algumas pessoas simplesmente não pertencem a esse ambiente." Respirei fundo. O ar entrou gelado nos meus pulmões. Senti o tecido do meu vestido roçar na pele. Um tecido simples de algodão que comprei numa loja de departamento por R$ 200. Não tinha brilho, não tinha grife, mas era confortável. Era meu. Era quem eu escolhi ser. Não disse nada. Virei nas costas, devagar, com a cabeça erguida.
Cada passo que dei em direção à saída ecoou no silêncio constrangido que se instalou depois que as risadas morreram. Ouvi sussurros. Meu Deus, isso é a mãe do noivo. Que absurdo! Como ela teve coragem! Mas não olhei para trás. Saí do salão. O corredor do hotel era silencioso, refrigerado, cheirando a ambientador de lavanda. Meus sapatos baixos, confortáveis, sem salto, faziam um som surdo no carpete grosso. Cheguei na recepção do salão de festas, onde havia um pequeno balcão com uma moça de uniforme responsável pelos presentes e pelas bolsas dos convidados. Minha bolsa, por favor. Minha voz saiu firme. Calma. A moça me entregou a bolsa preta de couro sintético, pequena, prática. Dentro dela estava meu celular. E dentro do meu celular estava a bomba que ia explodir a festa perfeita de Isabela Duarte. Sentei num banco de mármore do lado de fora do salão. Abri a bolsa. Peguei o celular com as mãos firmes. Não tremiam, nem um pouco, porque eu não estava nervosa. Estava furiosa. E fúria, quando bem direcionada, não treme. Fúria constrói. Fúria executa. Desbloqueei o celular. Abri o WhatsApp. Fui direto para o grupo, casamento Lucas e Isabela, informações. 343 participantes, todos os convidados, todos os fornecedores, todos os padrinhos e madrinhas. Todo mundo que precisava saber a verdade estava ali, naquele grupo que Isabela criou para manter todos informados sobre os detalhes da festa mais linda do ano, como ela escreveu na descrição. Comecei a enviar as fotos, uma por uma, devagar. Calculado. Primeira foto. Print de uma transferência bancária da minha conta para a conta do Lucas. Data: 15 de março. Valor: R$120 mil. Descrição: pagamento buffet e decoração casamento. Esperei 10 segundos, o suficiente para as primeiras notificações começarem a acender nos celulares dentro do salão. Segunda foto. Outro print de transferência. Data: 22 de março. Valor: R$80 mil. Descrição: vestido noiva, alianças, fotógrafo e vídeo. Mais 10 segundos. Imaginei os convidados pegando os celulares discretamente, franzindo as testas, tentando entender o que estava acontecendo. Terceira foto. Contrato do salão de festas do Hotel 5 Estrelas. Em meu nome, Estela Siqueira. Quitado integralmente no dia 10 de abril. Valor: R$200 mil. Assinatura reconhecida em cartório, carimbo do hotel, tudo oficial, tudo documentado, tudo verdadeiro. Esperei mais 30 segundos agora. Queria que as pessoas tivessem tempo de processar, tempo de somar. 120 mil, mais 80 mil, mais 200 mil. 400 mil reais. Metade de todo aquele casamento luxuoso, daquela festa sofisticada, daquela ostentação toda tinha sido paga pela velha suja que Isabela acabou de expulsar do salão. Então enviei a quarta foto. Essa era diferente. Essa não tinha nada a ver com dinheiro. Essa tinha a ver com caráter. Ou falta dele. Era uma captura de tela de conversas do Instagram. Mensagens trocadas entre Isabela e um homem chamado Rodrigo Tavares. Mensagens de 2 meses atrás. Enquanto ela escolhia flores importadas e provava vestidos caríssimos, ela escrevia para outro homem. Saudade de você, amor. Você faz falta aqui do meu lado. E ele respondia. Quando vai largar esse trouxa e voltar para mim? E ela. Logo, amor. Esse casamento é só por segurança financeira. Preciso garantir meu futuro primeiro. Você sabe que é você que eu amo de verdade. Quinta foto. Isabela e Rodrigo Tavares entrando num motel na zona norte da cidade. Data: 3 semanas antes do casamento. A foto estava nítida. Dava para ver o rosto dos dois, o carro dele, a placa do motel. Sem margem para dúvida. Sem espaço para mentira. Essa foto tinha sido tirada por uma investigadora particular que contratei. Custou R$18 mil o trabalho dela. 2 semanas de investigação completa. Valeu cada centavo. Sexta e última foto. Mais prints de conversas. Dessa vez era Isabela falando com uma amiga, rindo da família do Lucas. A mãe dele é uma cafona sem classe. Parece faxineira. Mas o Lucas é manso, fácil de controlar. E ele ganha bem. Vou casar,
garantir minha estabilidade e depois vejo o que faço. O Rodrigo vai continuar na minha vida de qualquer jeito, só discretamente. Rele tudo. Conferi os valores. Verifiquei se as fotos estavam claras. Tudo perfeito. Tudo verdadeiro. Tudo irrefutável. Então, digitei a mensagem final, palavra por palavra, com o cuidado de quem está escrevendo uma sentença. Essa velha suja, que acabou de ser expulsa do salão, pagou 400 mil reais desse casamento que vocês estão testemunhando. Metade de absolutamente tudo que vocês estão vendo. As flores importadas, o buffet de frutos do mar, a decoração de revista, o vestido da noiva, as alianças de ouro branco, o fotógrafo premiado, o vídeo cinematográfico. Metade. A outra metade foi paga pelos pais da noiva, que também não sabem quem a filha deles realmente é. Eu paguei, achando que estava ajudando meu filho a começar uma vida feliz com uma mulher que o amava. Mas descobri quem ela realmente é. Descobri as mentiras, as traições, os planos. E decidi que vocês, 300 convidados que vieram aqui hoje para testemunhar um juramento de amor eterno, merecem saber a verdade antes de aplaudir uma farsa. Boa festa, se é que ainda vai ter festa depois disso. Com carinho, a velha suja. Estela Siqueira. Cliquei em enviar. Guardei o celular na bolsa. Fechei a bolsa. Respirei fundo. O corredor do hotel continuava silencioso, mas eu sabia que lá dentro o inferno estava começando. Não precisei esperar muito para confirmar. 15 segundos depois, ouvi o primeiro grito. Um grito agudo, histérico, feminino. Isabela. Reconheci a voz. Ela estava vendo as mensagens. Estava vendo a vida perfeita dela desmoronar em tempo real, na frente de 300 pessoas. Então ouvi vozes se sobrepondo. Muitas vozes. Gente falando alto, gente perguntando, gente exclamando chocada. Ouvi o som de cadeiras arrastando, de gente se levantando. Ouvi o microfone cair no chão com um baque surdo que reverberou pelos alto-falantes. Fiquei sentada no banco de mármore, olhando para a parede branca na minha frente. Não senti remorso. Não senti pena. Senti apenas uma calma gelada. A calma de quem fez o que tinha que ser feito. A calma de quem protegeu quem ama, mesmo que isso signifique destruir quem machuca. A porta do salão se escancarou. Lucas saiu correndo, tropeçando nas próprias pernas, o celular tremendo na mão. Mãe! Mãe! Pelo amor de Deus! O que você fez? Ele estava desesperado, suando no terno branco impecável, o cabelo despenteado, os olhos arregalados de pânico. Levantei do banco devagar. Olhei para o meu filho, para o menino que criei sozinha depois que o pai dele me deixou por uma mulher mais nova, para o menino que eu acordava às 5 da manhã para preparar o café antes de sair para trabalhar 14 horas por dia na minha empresa de limpeza, para o menino que eu ensinei a andar, a ler, a ser homem, e que agora estava ali, patético, defendendo a mulher que tinha acabado de me humilhar. Fiz o que você não teve coragem de fazer, Lucas. Minha voz saiu baixa, mas firme. Te salvei de um erro que ia destruir sua vida. Ele caiu sentado no banco ao meu lado, as pernas bambas. Colocou a cabeça entre as mãos. Isso não pode ser verdade. A Isabela não... Ela não faria isso comigo. Ela me ama. Ela disse que me ama. A voz dele estava embargada, infantil, quebrada. Peguei o celular dele da mão. Abri as fotos que enviei no grupo. Mostrei uma por uma, devagar, na cara dele. Ela não te ama, filho. Ela ama o que você representa. Estabilidade, segurança, um homem manso que ela pode controlar. Enquanto você trabalhava feito condenado, fazendo hora extra, juntando dinheiro para dar a ela o casamento dos sonhos dela, ela estava transando com outro homem num motel vagabundo. E rindo de você, rindo de mim, rindo da gente. Vi as lágrimas escorrerem pelo rosto do meu filho. Lágrimas que mancharam o terno branco caríssimo. Lágrimas de humilhação, de dor, de vergonha. Mãe, eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia de nada disso. Eu sei que você não sabia, Lucas. Por isso estou te contando agora. Antes que fosse tarde demais. Antes que você assinasse um contrato de casamento com uma mentirosa, uma traidora, uma oportunista que só queria te usar. A porta do salão se abriu de novo.
Júlia saiu arrastando Isabela pelo braço. A noiva estava aos gritos, histérica, a maquiagem escorrendo pelo rosto em rios pretos de rímel. Você destruiu minha vida, sua velha louca, invejosa, mal amada. Você fez isso porque tem inveja da minha juventude, da minha beleza. Júlia a soltou com força. Isabela tropeçou, quase caiu, segurou na parede. Minha filha avançou para cima dela, o dedo em riste. Cala essa boca imunda, Isabela. Você destruiu a sua própria vida quando traiu meu irmão. Mentiu para a família dele, gastou o dinheiro da minha mãe e ainda teve a cara de pau de humilhar ela publicamente. Minha mãe só fez mostrar quem você realmente é. Os pais de Isabela saíram em seguida, vermelhos de vergonha e raiva. O pai dela, um homem corpulento de terno caro, veio direto na minha direção. A senhora não tinha o direito de expor minha filha dessa forma. Isso é difamação. Vou processar a senhora por danos morais. Levantei do banco. Olhei ele nos olhos sem piscar. Difamação é quando você mente sobre alguém para prejudicar a reputação da pessoa, senhor Duarte. Eu não menti. Mostrei fatos. Transferências bancárias verdadeiras. Conversas reais. Fotos datadas. Verdade não é difamação. Verdade é apenas verdade. E verdade, o senhor deveria saber, não é processável. Mas sabe o que é? Adultério durante o noivado, com provas documentadas em cartório. Sua filha assinou um contrato pré-nupcial com meu filho, onde a cláusula de infidelidade estava bem clara. Se houvesse traição comprovada antes ou depois do casamento, ela perderia direito a qualquer benefício financeiro, qualquer propriedade conjunta, qualquer pensão, e teria que devolver todos os presentes recebidos dos convidados. Todos. Um por um. Antes de continuar contando o que aconteceu depois, preciso perguntar uma coisa para vocês. Eu fiz certo? Expor a verdade na frente de 300 pessoas, destruir o casamento do meu próprio filho no altar, foi a atitude certa? Ou eu deveria ter deixado ele casar e descobrir sozinho quem ela realmente era? Deixa sua opinião nos comentários. Agora vou contar o que veio depois daquele dia. O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi quebrado pelo choro convulsivo da mãe de Isabela. Ela se agarrou ao marido, soluçando. Mas a festa, os convidados, 300 pessoas, o que vamos fazer agora? O que vamos dizer? Júlia cruzou os braços, implacável. Vão avisar que o casamento foi cancelado devido a circunstâncias imprevistas, ou vão ter coragem de contar a verdade. Escolham, mas escolham rápido, porque tem 300 pessoas lá dentro esperando uma explicação. O pai de Isabela me fuzilou com os olhos mais uma vez, mas sabia que estava derrotado. Pegou a filha pelo braço. Ela ainda chorava, ainda gritava, ainda esperneava como criança mimada, e a arrastou para o elevador. A mãe dela nos seguiu, cabisbaixa, destruída. Antes de entrar no elevador, Isabela se virou para mim uma última vez. O rosto estava desfigurado de tanto chorar, a maquiagem cara completamente arruinada. Você vai se arrepender disso, sua bruxa. Vai morrer sozinha e amarga, sem ninguém do seu lado. Olhei para ela com calma. Prefiro morrer sozinha e digna do que viver acompanhada de mentiras, Isabela. E se tem uma coisa que aprendi nesses 64 anos de vida é que solidão não mata. Falsidade mata, traição mata, humilhação mata. E você tentou me matar com as 3 hoje. Só que eu sou mais difícil de matar do que você pensou. As portas do elevador se fecharam. Eles desapareceram. Lucas continuava sentado no banco, destruído, olhando para o nada. Coloquei a mão no ombro dele. Filho, vem comigo. Vamos para casa. Ele levantou como um autômato, os movimentos mecânicos, o olhar vazio. Júlia pegou o outro braço dele. Nós 3 saímos do hotel juntos. O estacionamento estava silencioso. Peguei as chaves do meu Corsa velho, o mesmo que dirijo há 8 anos. Lucas olhou para o carro como se nunca tivesse visto antes. Você veio no Corsa para o meu casamento? A pergunta saiu sem maldade, apenas surpresa. Vim. É o carro que tenho. É o carro que funciona. Não preciso de carro importado para ir a lugar nenhum, filho. Nem para o seu casamento. Destravei as portas. Entra. Dirigimos em silêncio pelos 40 minutos até minha casa no bairro de classe média, onde sempre morei.
A mesma casa de 3 quartos que comprei quando Lucas tinha 5 anos e Júlia tinha 3. A mesma casa onde criei meus filhos sozinha. A mesma casa que Isabela visitou apenas 2 vezes em um ano de noivado, porque ficava longe e não tinha nada interessante por lá. Quando chegamos, Lucas saiu do carro cambaleando. Entrou na casa, foi direto para o quarto dele, que mantive intacto mesmo depois que ele saiu, e se trancou lá. Ouvi o som do chuveiro ligando. Ele ficou embaixo da água por 40 minutos. Júlia e eu ficamos na sala. Ela se jogou no sofá velho de tecido marrom, o mesmo que tenho há 15 anos. Mãe, você é uma guerreira, sério. A frieza com que você executou aquilo foi cirúrgica. Ela sorria, mas havia preocupação nos olhos. Como você está? De verdade? Sentei na poltrona ao lado. Estou bem, filha. Estou cansada. Mas estou bem. Não era totalmente verdade. Por dentro, sentia um vazio estranho. A adrenalina estava passando e deixando no lugar uma exaustão profunda. Você sabia há quanto tempo? Júlia perguntou. 2 meses. Desde que você veio aqui naquela noite e me disse que estava desconfiada da Isabela. Lembra? Júlia assentiu. Lembro. Ela estava agindo muito estranho. Sempre no celular. Sempre saindo sozinha, sempre com desculpas esfarrapadas, e o jeito que ela te tratava, mãe, aquilo me deixava doente. Eu via o Lucas ficando quieto, aceitando, e queria sacudir ele. Você me disse que tinha algo errado. Eu confiei no seu instinto. Contratei a Márcia. Márcia era a investigadora particular que uma cliente antiga minha tinha me recomendado anos atrás. Mulher competente, discreta, eficiente. Custou R$18.000, mas entregou um dossiê completo em 2 semanas. Fotos, conversas recuperadas, histórico de localizações, tudo. Isabela não foi cuidadosa. Achou que era esperta demais para ser pega. Mas todo mundo comete erros quando se sente confiante demais. Lucas saiu do quarto 1 hora depois, vestindo um moletom velho que ainda estava no armário. Calça de moletom folgada, uma camiseta desbotada. Parecia ter 15 anos de novo. Veio para a cozinha onde eu estava preparando café e esquentando pedaços de bolo de laranja que tinha feito pela manhã. Ironicamente, para levar para a festa depois da cerimônia. Sentamos os 3 à mesa da cozinha. A mesma mesa de fórmica que comprei numa liquidação há 20 anos. Lucas pegou um pedaço de bolo, mas não comeu. Apenas ficou quebrando em pedacinhos com o garfo, olhando para o prato. Mãe, ele disse a voz rouca. Você tentou me avisar, não foi? Olhei para ele. Tentei, filho. 3 vezes. Por que eu não escutei? Ele apertou os olhos, fazendo força para não chorar de novo. Porque eu fui tão idiota. Você não foi idiota. Você estava apaixonado. Amor cega a gente, Lucas. Faz a gente querer acreditar na melhor versão da pessoa, mesmo quando todas as evidências apontam para o contrário. Júlia completou. E a Isabela era boa em manipulação, mano. Ela sabia exatamente o que dizer, como agir, quando recuar. Ela te estudou, te conheceu e usou suas inseguranças contra você. Lucas finalmente comeu um pedaço do bolo. Mastigou devagar. Aqueles R$400.000 que você gastou, mãe. Como você tinha esse dinheiro? Você sempre viveu tão simples. Sempre disse que dinheiro era curto. Eu sempre achei que eu era pobre. Sorri sem humor. Eu sei, filho. Todo mundo acha. Porque eu dirijo um Corsa velho, moro numa casa sem luxo, uso roupa de loja de departamento. Mas simples não é sinônimo de pobre. E riqueza não precisa ser exibida para existir. Levantei, fui até o meu quarto, voltei com uma pasta. Coloquei na mesa e abri. Dentro havia documentos. Muitos documentos. Vendi minha empresa de limpeza industrial há 3 anos, Lucas. Lembra da Clean Perfect? Aquela que comecei sozinha quando você tinha 10 anos, limpando escritórios à noite depois de trabalhar de dia como faxineira? Ele assentiu, surpreso. Lembro, você trabalhava feito louca, nunca dormia. Pois é, aquela empresa cresceu. Muito. Consegui contratos com prédios comerciais, hospitais, shoppings. Montei equipe, comprei equipamentos, profissionalizei tudo. Quando vendi, 3 anos atrás, vendi por R$3.500.000. O silêncio que caiu sobre a cozinha foi absoluto. Lucas me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Júlia, que já sabia disso, ficou quieta.
Investi tudo em fundos seguros, CDBs, tesouro direto, algumas ações. Vivo da renda. Recebo em média R$ 15.000 por mês sem fazer absolutamente nada. Tenho dinheiro guardado, tenho patrimônio. Mas não preciso provar isso para ninguém. Não preciso de carro importado, roupa de grife, casa em condomínio fechado. Vivo do jeito que me faz feliz, do jeito que escolhi viver. Lucas colocou a cabeça entre as mãos. A Isabela nunca perguntou, nunca quis saber. Ela só julgou. Me fez acreditar que você era pobre, sem classe, constrangedora. Completei para ele. Eu sei o que ela achava de mim, Lucas. Sei porque ouvi, várias vezes. Nas reuniões de família que ela organizava e onde eu era tratada como empregada. Lembra? Ela me pedia para buscar gelo, para arrumar a mesa, para servir bebida, na frente dos amigos dela, e você ficava quieto. Ele fechou os olhos, envergonhado. Eu achava que era só jeito dela, que ela estava tentando te incluir. Ela dizia que você era tímida, que precisava de tarefa para se sentir útil. Eu acreditei. Deus, como eu fui cego. Júlia bateu a mão na mesa. Ela te manipulou, Lucas. Sistematicamente. Fez você duvidar do seu próprio julgamento, da sua família, da sua mãe. Isso tem nome. Chama gaslighting. E você caiu porque ela era boa nisso. Ficamos em silêncio por um tempo. Tomamos café, comemos bolo. Sons simples, domésticos, reconfortantes. O relógio da cozinha marcava 6:30 da tarde. O casamento deveria estar acontecendo agora. A festa deveria estar no auge. Mas em vez disso, estávamos os três ali, na minha cozinha humilde, processando a destruição de uma farsa. Lucas quebrou o silêncio. O que eu faço agora, mãe? Agora você se reconstrói, filho. Tijolo por tijolo. Do mesmo jeito que eu me reconstruí quando seu pai me deixou grávida da Júlia por uma secretária 20 anos mais nova. Do mesmo jeito que reconstruí minha vida financeira depois que perdi tudo no divórcio. Do mesmo jeito que reconstruí minha dignidade depois de ser humilhada 1000 vezes. Você aguenta. Você sobrevive. Você aprende. E você segue em frente. Nos dias que se seguiram, a casa ficou pesada. Lucas mal saía do quarto. Júlia ia e voltava, dividindo o tempo entre o escritório de advocacia e ficar de olho no irmão. Eu continuei minha rotina normal. Acordava cedo, fazia meu café, lia o jornal, cuidava das plantas, cozinhava. Vida seguindo. Isabela tentou contato. Muitos contatos. Ligações, mensagens, e-mails. Eu bloqueei tudo. Lucas não bloqueou, e isso foi um erro. Ela o bombardeava com mensagens chorosas, manipuladoras. Foi só um erro, amor. Eu estava confusa. Aquele homem não significa nada. Se eu casar com você, juro que vou ser fiel. Lucas não respondia, mas também não bloqueava. Ficava só olhando as mensagens, sofrendo. Na quinta noite após o casamento cancelado, Isabela apareceu na porta da minha casa. Eram 10 da noite. Toquei a campainha insistentemente. Abri a porta e a encontrei ali, sem maquiagem, de moletom, cabelo preso, olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos. Estela, por favor, preciso falar com o Lucas. A voz dela estava mansa, suplicante, muito diferente da voz arrogante que usou para me humilhar no altar. Não, por favor, só 5 minutos. Só quero explicar. Não há nada para explicar, Isabela. Você traiu, você mentiu, você humilhou. E agora está sofrendo as consequências. Vai embora. Ela começou a chorar. Eu perdi tudo. Perdi o emprego. Perdi os amigos. Todo mundo está falando de mim. Minha vida acabou. Olhei para ela sem pena. Sua vida não acabou. Sua farsa acabou. Agora você vai ter que viver de verdade, sem máscaras, sem mentiras. E é assustador, eu sei. Mas é necessário. Vá embora, Isabela. E não volte mais aqui. Ela saiu chorando. Júlia conseguiu uma medida protetiva 2 dias depois, alegando assédio e perturbação. Isabela foi proibida de se aproximar de qualquer um de nós por 180 dias. Mas a paz não durou muito. Uma semana depois do casamento cancelado, recebi uma ligação do meu banco. Era a gerente, Patrícia, que cuida da minha conta há anos. Dona Este continuar, 1312. Ela, preciso informá-la sobre uma movimentação suspeita.
Alguém tentou fazer um saque de 50 mil reais da sua conta usando procuração falsa. Meu sangue gelou. Como assim procuração falsa? Um homem se apresentou na agência com um documento alegando ter procuração para movimentar sua conta. Nosso sistema de segurança detectou inconsistências e bloqueamos, mas achamos melhor avisar. Pedi cópia de tudo. Quando vi o documento, reconheci a assinatura falsificada. Era parecida com a minha, mas não era. E o nome do procurador? Rodrigo Tavares. O amante de Isabela estava tentando me roubar. Mostrei para Júlia. Ela ficou lívida. Isso é tentativa de estelionato, mãe. É processo, é polícia, é cadeia. Respirei fundo. A dor de cabeça que sentia desde o casamento piorou. Júlia, me faz um favor. Investiga esse Rodrigo. Quero saber tudo sobre ele. Tudo. Júlia, sempre eficiente, trouxe o dossiê 3 dias depois. Rodrigo Tavares tinha ficha. Já havia sido processado 2 vezes por falsificação e 1 vez por agressão à ex-namorada. Estava desempregado, com dívidas de 120 mil reais, morando com a mãe. E, detalhe importante, Isabela estava morando com ele agora. Os pais dela a expulsaram de casa depois do escândalo. Então, era isso. Isabela e o amante estavam desesperados, sem dinheiro, e tentaram me roubar. Acharam que eu era presa fácil. A velha suja não saberia se defender. Errado. Fiz o boletim de ocorrência. Júlia moveu o processo. A polícia foi na casa da mãe de Rodrigo. Ele foi preso em flagrante quando tentou sacar dinheiro usando outra procuração falsa, dessa vez da própria mãe. Isabela estava com ele. Foi levada para prestar depoimento. Negou tudo. Disse que não sabia de nada. Mas o celular dela tinha mensagens combinando o golpe. Quando soube disso, não senti vitória. Senti tristeza. Tristeza por Lucas, porque ele ia sofrer de novo vendo a mulher que amou se revelar ainda pior do que imaginávamos. Contei para ele na cozinha, na hora do café da tarde. Lucas ouviu em silêncio, o rosto sem expressão. Quando terminei, ele apenas disse: "Eu realmente não conhecia ela, não é, mãe?" "Não, filho. Você conhecia a versão que ela inventou de si mesma, a máscara, a personagem. A Isabela de verdade estava escondida embaixo disso tudo." Ele levantou, foi até a janela, ficou olhando para a rua. "Obrigado, mãe. Obrigado por ter me salvado. Se você não tivesse feito o que fez, eu estaria casado com ela agora. E ela estaria roubando você, roubando a gente. E eu ia ficar do lado dela, cego, achando que você estava sendo injusta." Caminhei até ele, abracei por trás. "Você não ia ficar cego para sempre, Lucas. 1 hora ia enxergar. Só aceleramos o processo." Ele se virou, me abraçou de volta. Choramos juntos. Não de dor, de alívio. Mas no fundo da minha alma, sozinha à noite no meu quarto, eu sentia o peso. O peso de ter destruído o sonho do meu filho. O peso de ter tomado decisões por ele. O peso de ter sido dura, fria, calculista. Mesmo sabendo que tinha feito o certo, doía. Até que, 3 semanas depois do casamento cancelado, algo mudou. Eu estava na cozinha fazendo pão caseiro quando ouvi o barulho de uma notificação no meu celular. Era uma mensagem de um número desconhecido. Abri com cuidado. Era uma mulher. Se identificou como Laura, ex-noiva de Rodrigo Tavares. E o que ela me contou mudou tudo. "Dona Estela, meu nome é Laura Mendes. Não me conhece, mas preciso lhe contar algo urgente sobre Rodrigo Tavares e Isabela Duarte. Por favor, me dê uma chance de explicar. Tenho informações que a senhora precisa saber." Olhei para a mensagem no celular com o coração acelerado. Mostrei para Júlia que tinha vindo almoçar comigo naquele sábado. Ela franziu a testa. "Pode ser golpe, mãe. Pode ser a Isabela usando outra pessoa para te atingir. Ou pode ser alguém com informações reais." Vou responder. Escrevi: "Quem é você e como conseguiu meu número?" A resposta veio rápida. "Fui noiva do Rodrigo há 2 anos. Terminamos quando descobri que ele me traía e me roubava. Vi seu nome nos noticiários sobre o escândalo do casamento. Procurei você porque sei que ele e a Isabela estão planejando algo contra a senhora. Algo pior do que tentativa de saque. Posso te encontrar pessoalmente? Tenho provas." Júlia pegou meu celular, leu a mensagem. "Isso está estranho demais. Não vai encontrar essa mulher sozinha, mãe. Vou com você." Marcamos em uma cafeteria pública no centro da cidade, num shopping movimentado.
2 dias depois, às 3 da tarde, estávamos sentadas numa mesa de canto esperando quando uma mulher de aproximadamente 35 anos se aproximou. Magra, cabelo curto castanho, roupa simples, aparência cansada. Dona Estela? Ela perguntou hesitante. Sim, e essa é minha filha Júlia, advogada. Laura sentou, pediu um café, esperou a garçonete se afastar. Então abriu uma pasta que trazia na bolsa. Obrigada por me receber. Sei que deve estar desconfiada, mas tudo o que vou contar é verdade e tenho como provar. Júlia cruzou os braços. Estamos ouvindo. Laura respirou fundo. Namorei o Rodrigo por 3 anos. Fiquei noiva dele. Ia casar. Mas 6 meses antes do casamento, comecei a notar coisas estranhas. Dinheiro sumindo da minha conta. Pequenos valores no começo. R$ 500 aqui, 800 ali. Achei que era erro do banco, mas foram aumentando. Até que um dia, R$ 5.000 desapareceram. Ela colocou papéis na mesa. Extratos bancários antigos. Fui ao banco. Descobri que alguém tinha feito saques usando meu cartão e minha senha. Senha que só eu e o Rodrigo sabíamos, porque ele sempre pegava dinheiro para mim quando eu estava trabalhando. Júlia examinou os documentos. Você o confrontou? Confrontei. Ele negou. Disse que eu estava louca, paranoica. Me convenceu que era erro do sistema. Até trocou minha senha, dizendo que ia me proteger. Mas os saques continuaram. Agora ele tinha acesso à nova senha também. Burra, né? Confiava nele cegamente. Laura pegou outro papel. Então contratei um detetive particular e descobri que o Rodrigo tinha um esquema. Ele se relacionava com mulheres que tinham dinheiro, ganhava a confiança delas, aprendia senhas, tinha acesso a documentos e roubava, aos pouquinhos. Mas roubava. Quando a mulher desconfiava, ele já tinha tirado uma quantia boa e terminava o relacionamento alegando que ela era controladora ou ciumenta. Senti um arrepio. Quantas mulheres? Que eu consegui rastrear? 5 além de mim. Todas perderam dinheiro. Nenhuma processou porque ele era esperto. Nunca tirava o suficiente para valer um processo caro. 10.000 aqui, 15.000 ali. As mulheres preferiam engolir o prejuízo e seguir em frente. Júlia estava fazendo anotações. E a Isabela? Como ela entra nisso? Laura suspirou. A Isabela é diferente das outras. Ela não é vítima. Ela é parceira. Eles se conheceram há 3 anos num aplicativo de relacionamento. Descobri isso depois que terminei com ele e fiquei obcecada em entender quem ele realmente era. Hackeei o e-mail dele. Ela sorriu sem humor. Ilegal, eu sei, mas precisava de respostas. Ela colocou mais papéis na mesa, prints de e-mails antigos. Eles planejam golpes juntos. O Rodrigo encontra a vítima, geralmente homens com dinheiro. A Isabela seduz, namora, fica noiva. Enquanto isso, os dois continuam se vendo escondido. Quando chega perto do casamento, eles planejam como esvaziar as contas do noivo e sumir juntos. Meu estômago embrulhou. Lucas, seu filho era o alvo perfeito. A Isabela o pesquisou antes de esbarrar nele naquele evento de tecnologia onde se conheceram. Ela sabia que ele era analista de sistemas bem remunerado, sabia que tinha família, achou que tinha patrimônio para extrair. O plano deles era casar, esperar alguns meses, ir transferindo dinheiro aos poucos e, quando chegasse em um valor bom, forjar uma viagem de trabalho e sumir. Mas aí a senhora apareceu com aqueles R$ 400.000. Júlia ficou lívida. Eles estavam planejando roubar meu irmão e minha mãe desde o começo. Sim, mas a Isabela cometeu um erro. Ela é arrogante. Achou que sua mãe era pobre mesmo, sem recursos, sem poder. Humilhou a senhora publicamente, achando que não teria consequências. E quando tudo ruiu, quando o casamento foi cancelado, eles ficaram desesperados. Tinham investido tempo, tinham perdido dinheiro com preparativos que os pais da Isabela pagaram, ficaram expostos. E decidiram tentar um golpe mais direto. A tentativa de saque falso da minha conta. Exatamente. Mas não foi a primeira tentativa. E não será a última. Laura colocou o último documento na mesa. Ontem hackeei o celular da Isabela de novo. Sim, ainda estou monitorando eles. Porque eles me devem R$ 53.000 que nunca vou recuperar. Então, pelo menos vou me vingar impedindo que roubem outras pessoas. E encontrei isso. Era um print de conversas entre Isabela e Rodrigo de 2 dias atrás.
Isabela. A velha é mais esperta do que pensei. Bloqueou tudo. Não consigo acesso a nada. Rodrigo. E o filho? Isabela. O Lucas está destruído. Vulnerável. Podemos usar isso. Rodrigo. Como? Isabela. Finjo arrependimento. Volto para ele. Caso de verdade dessa vez. Em 6 meses, tenho acesso às contas. E da velha também, porque ele vai querer me reconciliar com a família. Aí sim, a gente esvazia tudo e vaza. Rodrigo. E se não funcionar? Isabela. Tem o plano B. A velha é sozinha, mora numa casa sem segurança. A gente arruma alguém para dar um susto nela, pegar documentos, senhas. Tem gente que faz isso por 5 mil. Senti o sangue gelar nas veias. Júlia leu e ficou em pé, furiosa. Eles estão planejando assaltar você, mãe. Planejando te machucar. Laura assentiu. Por isso vim até vocês. Não quero que façam com a senhora o que fizeram comigo. E pior, porque dessa vez eles estão desesperados. E gente desesperada é perigosa. Olhei para todos aqueles papéis espalhados na mesa. Extratos, prints, e-mails, conversas, provas concretas de um esquema criminoso que quase destruiu minha família. E que ainda podia nos destruir se não agíssemos rápido. Laura, posso ficar com esses documentos? Perguntei. Pode. Trouxe cópias autenticadas de tudo que é legal. O resto... Bem, uso como quiser, mas não menciona como conseguiu, certo? Hackeamento é processo. Júlia pegou os papéis e guardou na bolsa. Vou direto para a delegacia. Isso muda tudo. Não é mais tentativa de estelionato isolada. É associação criminosa, formação de quadrilha, planejamento de roubo qualificado. Com essas provas, prendem os 2. Laura sorriu pela primeira vez. Ótimo. Mas tem mais uma coisa. Descobri onde eles guardam o dinheiro roubado das outras vítimas. Não gastaram tudo. Tem conta offshore nas Ilhas Cayman. Pequena, uns 200 mil dólares. Mas é dinheiro sujo de várias pessoas. Se conseguirem provar origem ilícita, congelam e distribuem de volta para as vítimas. Júlia anotou tudo. Você vai testemunhar? Vou, com prazer. Já devia ter denunciado há 2 anos, mas tinha vergonha, medo, achava que ninguém ia acreditar. Agora não tenho mais nada a perder. E quero ver eles presos. Nos despedimos de Laura depois de tomar café e conversar por mais 1 hora. Ela nos deu o contato de outras 2 vítimas do Rodrigo que talvez quisessem testemunhar também. Quando saímos da cafeteria, Júlia e eu fomos direto para a delegacia especializada em crimes patrimoniais. O delegado, um homem sério de uns 50 anos, nos recebeu e ouviu tudo. Examinou os documentos. Ouviu as gravações que Laura tinha deixado num pendrive. Ficou em silêncio por 1 minuto inteiro depois que terminamos. Então disse: essa quadrilha opera há pelo menos 4 anos. Vocês trouxeram material suficiente para abrir investigação completa. Vou pedir mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, monitoramento. Em 72 horas, tenho autorização judicial para agir. Júlia inclinou para a frente. Eles estão planejando um assalto à minha mãe. 72 horas pode ser tarde demais. O delegado pegou o telefone. Vou pedir prisão preventiva. Se o juiz autorizar, prendemos hoje à noite. Mas preciso que a senhora... Ele olhou para mim. Fique em local seguro até resolvermos isso. Não fiquei em local seguro. Fiquei na minha casa. Mas Júlia contratou segurança particular. 2 homens armados ficaram fazendo ronda 24 horas. Lucas, quando soube de tudo, ficou branco como papel. Trancou-se no quarto por horas. Quando saiu, os olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ela ia voltar para mim só para me roubar de novo. E ia te machucar, mãe. Deus, ela ia te machucar. Ele estava tremendo. Abracei meu filho. Mas não vai, Lucas, porque descobrimos antes. Porque agimos. Porque não somos vítimas fáceis. Naquela noite, às 11h23, a polícia invadiu a casa da mãe do Rodrigo, onde os 2 estavam morando. Prenderam ambos em flagrante de posse de documentos falsos. Tinham várias identidades falsas, passaportes, CPFs. Encontraram também um caderno com lista de alvos, 12 nomes de homens com anotações sobre patrimônio, rotina e vulnerabilidades. O nome de Lucas estava lá. E o meu também. Ao lado do meu nome, Rodrigo tinha anotado:
Viúva, mora sozinha, sem segurança, tem pelo menos 3 milhões investidos segundo pesquisa. Alvo principal: usar filho para acesso ou partir para intimidação física. Quando Júlia me mostrou a foto dessa anotação, senti algo que não sentia há muito tempo. Medo. Medo real de que podiam ter me machucado. De que o plano deles podia ter funcionado se Laura não tivesse aparecido. Mas o medo durou pouco, porque logo em seguida veio a raiva. E a raiva virou determinação. Isabela e Rodrigo ficaram presos preventivamente durante a investigação. Júlia usou todos os seus contatos no judiciário para garantir que a prisão fosse mantida. Risco de fuga, antecedentes, planejamento de crime violento, ela argumentou. E funcionou. Durante 2 semanas, ficamos em paz relativa. Lucas começou terapia intensiva. Eu retomei minha rotina, mas agora com segurança reforçada. Júlia trabalhava no caso, compilando provas, contatando outras vítimas, construindo um processo sólido. Mas eu queria mais do que processo. Queria confronto. Usei meus contatos e, acredite, quando você tem 3,5 milhões no banco, você tem contatos para conseguir autorização de visita aos presos. Alegou que queria tentar um acordo extrajudicial para recuperar o dinheiro da tentativa de golpe. O advogado deles, um criminalista barato que aceitou o caso porque os pais da Isabela conseguiram juntar 20 mil reais, achou ótima ideia. Achou que eu ia oferecer dinheiro para eles não processarem por danos morais. Idiota! A visita foi marcada para uma quinta-feira, 3 semanas depois da prisão. Júlia me acompanhou, obviamente. Entramos na sala de visitas da cadeia pública, um lugar deprimente, parede cinza, cheiro de mofo e desinfetante barato, barulho de grades abrindo e fechando. Sentamos numa mesa de metal. Esperamos. Isabela entrou primeiro, algemada, escoltada por uma agente penitenciária. Ela estava irreconhecível. Cabelo desgrenhado, sem maquiagem, uniforme laranja de presidiária, olheiras profundas, magra demais. Quando me viu, os olhos dela brilharam com algo entre ódio e desespero. Você. A palavra saiu como veneno. Você fez isso comigo. Destruiu minha vida. Olhei para ela sem piscar. Senta. Ela sentou na cadeira do outro lado da mesa, ainda algemada. A agente ficou perto da porta, observando. Isabela, comecei, a voz calma. Vim aqui porque acho que merecemos uma conversa. Uma conversa honesta, pela primeira vez desde que nos conhecemos. Ela riu. Um riso amargo, quebrado. Honesta? Você quer honestidade agora? Depois de me expor para 300 pessoas, depois de destruir meu casamento, depois de me colocar na cadeia? Júlia se inclinou para a frente. Você se colocou na cadeia quando decidiu planejar um assalto à minha mãe. Quando decidiu fazer dela um alvo. As gravações estão todas com a polícia. Seus planos, suas conversas com o Rodrigo, tudo. A cor sumiu do rosto de Isabela. Que gravações? Tirei meu celular, coloquei na mesa, apertei play. A voz dela saiu dos alto-falantes. A velha é mais esperta do que pensei. Finjo arrependimento. Volto pro Lucas. Caso de verdade dessa vez. Em 6 meses, tenho acesso às contas. Pausei. Quer ouvir mais? Isabela começou a chorar. Lágrimas verdadeiras dessa vez. De onde você tirou isso? De alguém que você e seu namorado machucaram antes. De alguém que decidiu que vocês dois não iam machucar mais ninguém. Guardei o celular. Descobri tudo, Isabela. O esquema com o Rodrigo, as outras vítimas, os 4 anos de golpes, o dinheiro na conta offshore. Tudo. Ela soluçou, a cabeça caindo para a frente. Eu não queria... As coisas simplesmente aconteceram. Não. Minha voz saiu dura. As coisas não simplesmente acontecem. Você escolheu. Escolheu seduzir meu filho. Escolheu me humilhar. Escolheu planejar nos roubar. Escolheu cada passo dessa traição. E agora vai escolher enfrentar as consequências. Isabela levantou a cabeça. O que você quer de mim? Quer me ver implorar perdão? É isso? Não quero sua humilhação, Isabela. Já te vi humilhada o suficiente. Quero sua confissão. Quero que você admita, na frente das câmeras de segurança dessa sala que estão gravando tudo, que planejou os golpes com o Rodrigo. Quero os nomes de todas as outras vítimas. Quero acesso à conta offshore.
E quero que você se declare culpada no processo para não precisarmos de julgamento longo que vai custar dinheiro do Estado e tempo de todo mundo. Ela me olhou incrédula. E em troca? Em troca, vou pedir ao promotor pena reduzida por colaboração. Em vez de 8 anos, você pega 4. Cumpre 2 em regime semiaberto se tiver bom comportamento. Sai com 36 anos, ainda jovem o suficiente para reconstruir sua vida de verdade dessa vez. Isabela ficou em silêncio, pensando, calculando. Por fim perguntou: e o Rodrigo? O Rodrigo vai pegar a pena cheia, 8 anos, sem redução, porque ele tem antecedentes, outras vítimas e não tem você para protegê-lo mais. Você vai escolher, ou afunda com ele, ou salva a si mesma. Vi o momento exato em que ela entendeu. O momento em que percebeu que o relacionamento verdadeiro dela com Rodrigo era tão falso quanto todo o resto, que ela estava sozinha, que ninguém ia salvá-la. Eu aceito, ela sussurrou. Vou confessar tudo. Vou dar os nomes. Vou dar a senha da conta. Júlia sacou um gravador profissional da bolsa. Então comece. Isabela confessou durante 45 minutos. Disse tudo. Os golpes, os alvos, os valores roubados. Chorou quando admitiu que nunca amou Lucas, que tudo foi planejado desde o começo, que a única coisa real foi a arrogância dela, a certeza de que era mais inteligente que todo mundo, e que isso a destruiu. Quando terminou, estava esgotada. A agente penitenciária a levou de volta para a cela. Rodrigo foi trazido em seguida. Ele estava pior que Isabela. 2 dentes quebrados. Briga na cela, explicou a agente. Olho roxo. Nariz inchado. Ele se sentou com dificuldade. Me olhou com ódio puro. Velha desgraçada, você não sabe com quem está mexendo. Sorri. Sei exatamente com quem estou mexendo. Um ladrão de 5ª categoria que se acha espertinho. Um covarde que usa mulheres para roubar outros homens. Um fracassado que tem 53 mil reais de dívida e mora com a mamãe. Ele tentou levantar, mas as algemas e a agente o seguraram. Cala essa boca. Sua namorada acabou de te entregar, Rodrigo. Confessou tudo. Deu todos os nomes. Inclusive os nomes das outras vítimas que você não sabia que ela conhecia. Ela te vendeu para diminuir a própria pena. E sabe o que é engraçado? Você ia fazer a mesma coisa com ela. Encontramos suas mensagens negociando delação premiada com outro advogado às escondidas. Vocês 2 são iguais. Traidores até o fim. O rosto dele ficou vermelho. Mentira. A Isabela não faria isso. Ela me ama. Júlia riu. Ela não te ama, seu idiota. Ela ama ela mesma, assim como você. E agora vocês 2 vão para celas separadas, em prisões diferentes, cumprindo penas diferentes, e nunca mais vão se ver. A máscara caiu. Rodrigo desmoronou. Começou a chorar. Eu só queria dinheiro. Só queria viver bem. Não é justo. Gente rica tem tudo, e a gente que nasceu pobre tem que se virar, tem que enganar para sobreviver. Olhei para ele com nojo. Rodrigo, eu nasci pobre, mais pobre que você imagina. Passei fome na infância. Minha mãe catava latinhas para comprar pão. Mas sabe qual foi a diferença entre mim e você? Eu escolhi trabalhar. Escolhi estudar à noite depois de trabalhar o dia inteiro. Escolhi construir algo de verdade com minhas mãos calejadas. Você escolheu o caminho fácil, e o caminho fácil sempre, sempre cobra seu preço. E agora você está pagando. Ele abaixou a cabeça, derrotado. Mas vim aqui para te dar uma chance também, continuei. Confessa tudo. Devolve o dinheiro das outras vítimas. Dá os nomes, as senhas, os contatos. Colabora com a justiça e vai pegar 6 anos em vez de 10. É sua escolha. Ele levou 5 minutos, mas aceitou. Saímos da cadeia com as 2 confissões gravadas, autenticadas pela presença da agente penitenciária e das câmeras de segurança. Júlia estava radiante. Mãe, com isso aqui, o processo vai ser rápido. Eles vão ser condenados em 3 meses. E o dinheiro da conta offshore vai ser dividido entre as vítimas. Mas não era suficiente para mim. Ainda faltava uma coisa. Lucas. Cheguei em casa e encontrei meu filho na sala, esperando. Ele sabia onde eu tinha ido. Sabia que ia confrontar Isabela. E estava apavorado, ansioso, destruído. Mãe, o que ela disse? Ela me amava? Alguma coisa era real? Sentei ao lado dele no sofá.
Segurei a mão dele. Não, filho. Nada era real. Foi tudo calculado, planejado, desde o primeiro encontro até o dia do casamento. Você era um alvo, igual às outras vítimas antes de você. Vi a dor no rosto dele. A dor de saber que tudo foi mentira. Como eu fui tão burro, mãe? Como não vi? Porque você é bom, Lucas. Pessoas boas acreditam em pessoas. Acreditam em amor. E isso não é burrice. Isso é humanidade. O problema não é você. O problema sempre foi ela. Ele chorou. Muito. Por horas. Júlia veio, ficou com a gente, abraçamos nosso irmão, nosso filho, nossa família, e ali, na sala simples daquela casa humilde, nos reconstruímos juntos. Mas a história ainda não tinha acabado. 3 dias depois do confronto na cadeia, recebi um e-mail. Era de uma jornalista investigativa de um grande portal de notícias. Ela tinha ouvido falar do caso, tinha acesso aos documentos públicos do processo e queria fazer uma matéria completa sobre golpistas de relacionamento. Ela queria me entrevistar. Júlia achou péssima ideia. Mãe, você vai se expor. Todo mundo vai saber da sua vida, do seu dinheiro, de tudo. Mas eu aceitei. A matéria saiu 2 semanas depois. A vingança da sogra, como uma empresária de 64 anos, desmantelou quadrilha de golpistas e salvou o filho. A reportagem contava tudo. O casamento cancelado, a humilhação pública, as provas, a prisão, o esquema completo. Tinha entrevista comigo, com Júlia, com Laura, com outras 2 vítimas do Rodrigo. Viralizou. Em 3 dias, 5 milhões de visualizações. Todo mundo falando, todo mundo comentando. Essa senhora é um exemplo. Nunca subestime uma mãe. Isabela se ferrou com a pessoa errada. Isabela e Rodrigo, da cadeia, viram e finalmente entenderam quem eu realmente era. Não a velha suja que podiam humilhar. A mulher que os destruiu. 3 meses e meio depois, a sentença saiu. Isabela. 4 anos em regime semiaberto por colaboração com a justiça. Rodrigo. 7 anos em regime fechado, mais 2 anos adicionais quando descobriram que ele tinha outra vítima não declarada. Os 2 foram condenados a devolver juntos R$ 380 mil às vítimas, divididos proporcionalmente. Recebi de volta R$ 82 mil. O valor que conseguiram rastrear da conta offshore que era originalmente meu, da tentativa de saque falso e de outros pequenos golpes que tinham planejado, mas não executado. Não era nem perto dos 400 mil que gastei no casamento, mas era algo. Doei tudo para uma ONG que ajuda mulheres vítimas de golpes financeiros. Isabela cumpriu 2 anos e meio e saiu em liberdade condicional. Soube por terceiros que ela voltou para a cidade natal, no interior, onde os pais tinham uma fazenda. Continuar 13 de 16, pequena. Trabalha lá, longe de redes sociais, longe de qualquer coisa que lembre sua vida anterior. Nunca mais tentou contato. Rodrigo ainda está preso. Vai ficar até 2032. Vi uma foto dele recentemente numa matéria sobre reincidência criminal. Estava mais velho, mais gordo, com cabelo grisalho, os olhos vazios. A vida que ele construiu de mentiras ruiu, e agora ele constrói nada atrás das grades. Lucas levou 1 ano e meio para se recuperar completamente. Terapia 3 vezes por semana, medicação para a ansiedade nos primeiros meses, muito tempo com a família. Mas se recuperou. Hoje, 2 anos depois de tudo, ele está namorando uma mulher maravilhosa. Fernanda, professora de ensino fundamental, filha de dona de casa e pedreiro, gente humilde e honesta. Fernanda vem almoçar aqui em casa todo domingo. Me ajuda na cozinha, brinca com minha cachorra que adotei ano passado, conversa sobre a vida. Ela usa roupa simples, não tem carro, mora num apartamento alugado. E é a mulher mais feliz que já vi. Porque felicidade não está em quanto você tem, está em quem você é. Lucas pediu ela em casamento mês passado. Ela aceitou. Vão casar no civil, só família próxima, almoço em casa depois. Sem festa pomposa, sem salão de hotel 5 estrelas, sem ostentação. Simples, verdadeiro, real. Quando Lucas me contou, perguntei: "Você tem certeza, filho? Tem certeza que é ela?" Ele sorriu. "Mãe, eu tinha certeza da Isabela e estava completamente errado. Agora eu tenho paz. E paz é melhor que certeza. A Fernanda me dá paz."
Júlia continua sendo a advogada brilhante que sempre foi, mas agora se especializou em casos de golpes financeiros e violência patrimonial. Usa nossa história como exemplo em palestras, ajuda outras vítimas a se defenderem. Transformou nossa dor em propósito. Eu continuo morando na mesma casa, continuo dirigindo o mesmo Corsa, continuo usando roupa de loja de departamento, porque essas coisas não me definem. O que me define é a dignidade que mantive quando tentaram me tirar, a força que tive quando precisei proteger quem amo, a frieza que usei para destruir quem tentou nos destruir. Os 3,5 milhões continuam rendendo. 15 mil por mês. Vivo bem, ajudo meus filhos quando precisam, viajo de vez em quando. Mas luxo nunca foi minha praia. Prefiro a paz da minha cozinha, o cheiro de café fresco pela manhã, o barulho da chuva no telhado. Uma semana atrás, encontrei por acaso a mãe de Isabela no supermercado. Ela me viu e desviou o olhar envergonhada. Mas eu me aproximei. Dona Marisa. Ela se virou, os olhos cheios de lágrimas. Dona Estela, eu sinto muito. Muito mesmo. Pela minha filha, pelo que ela fez, por tudo. Olhei para aquela mulher quebrada, envelhecida pela vergonha de ter criado uma filha criminosa. Dona Marisa, a senhora não tem culpa de quem sua filha escolheu ser. A senhora a criou, mas ela fez as escolhas dela, e agora paga por elas. A senhora não precisa pagar também. Ela chorou ali mesmo, no corredor de cereais do supermercado. Abracei ela, porque dor de mãe eu entendo. E mesmo sendo mãe da pessoa que tentou destruir minha família, ela ainda era uma mãe sofrendo. Hoje, sentada aqui na minha varanda, vendo o sol se pôr, pensando em tudo que aconteceu, não sinto raiva. Não sinto vitória. Sinto apenas gratidão. Gratidão por ter tido coragem de agir. Gratidão por ter salvado meu filho de um casamento que o destruiria. Gratidão por ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. E aprendi que vingança não precisa ser gritada. Não precisa ser violenta. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente mostrar a verdade. Deixar que a luz exponha a podridão. E assistir enquanto as mentiras desmoronam sozinhas. Isabela me chamou de velha suja. Quis me humilhar. Quis me apagar. Mas acabou se apagando sozinha. Porque dignidade não envelhece. Dignidade não suja. Dignidade não desaparece quando alguém tenta te diminuir. Dignidade permanece. Sempre. E quem tem dignidade nunca está realmente sozinho. Tem a si mesmo. E isso, descobri, é mais que suficiente. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. E se você já viveu algo parecido, saiba que não está sozinho. Tem muita gente por aí que também já foi subestimado e provou que era mais forte do que aparentava. Deixa um comentário contando sua história. E não esquece de se inscrever no canal e clicar na próxima história que está passando agora na sua tela. Até a próxima!